Bom dia! Oi, João, oi, Isa. Oi, Tudo bom? bem e você? Tudo bom. Agora refrescou, né, gente? A gente tá mais... né? Felizão. Felizona. Você não tá, João? Agora, que esse frescorzinho. Oi, Emily. Nossa, Emily do céu! Vai... Por isso que tá chovendo. A Emily tá aqui na aula? Meu Deus, vai chover muito hoje à tarde. Gente, vamos agradecer a Emily, porque graças a ela vai chover. Valeu, Emily! Muito obrigada! Nossa, minha querida, quanto tempo, né? Que saudade de você. Seja bem-vinda, viu, Emily? Seja bem-vinda à nossa sala virtual. Ai, gente. Nossa, gente, o resto do povo sabia que tinha aula hoje ou não? Acho que não, né? Todo mundo segurando o tchan. Todo mundo dormiu um pouquinho mais hoje, né? Falou, ó, no frescor, vou lá, vou deitar e vou dormir. Ô, Chucos, coloquem um nome ali no chat, vamos começar. Quem tá, quem não tá, chega depois, vai chegando depois, né? Vai se ajeitando aí, vai ficando à vontade. Só não tira a roupa, né? Não é não? Que vai que a câmera liga do nada, né? Quem que semana passada tava aí, a câmera ligou do nada? Foi engraçado. A Mafê, né? Tava aí fofona. E aí a câmera ligou do nada. Tava ali deitadinha, só assistindo. Opa! Opa! Ô, galera, na semana passada nós nós falamos, definimos, né? Como que vai se dar politicamente a formação daquilo que nós chamaremos entre os séculos XV ao XVIII, né? De absolutismo. Falamos como que esses monarcas vão justamente conduzir a sua política econômica, e aí a política econômica é o que nós chamamos de mercantilismo, que corresponde a uma série de ações e medidas tomadas por esses monarcas para facilitar justamente a acumulação de capital, porque é isso que é o capitalismo. O novo modo de produção, que é o capitalista comercial, ele se baseia justamente nessa ideia de reproduzir o capital através do comércio. O comércio se sobrepõe à ideia de produção. Então, a lógica é comprar barato, vender caro e de maneira infinita, né? E de maneira indiscriminada. Essa é a logística do capitalismo comercial, que é justamente o primeiro modelo de capitalismo que nós temos. Depois vem a Revolução Industrial, e aí nós temos justamente essa inversão, né? A ideia da produção se sobrepõe ao comércio. Mas, enfim, aqui, na formação desses estados, na centralização do poder
justamente para auxiliar que essas economias conseguissem fluir, conseguissem gerar riquezas, nós teremos a intervenção desses monarcas na economia. Isso é o mercantilismo. Então, ele vai adotar tarifas alfandegárias elevadas, né? Conceder monopólios, buscar acumular metais preciosos como demonstração justamente da riqueza do seu país, né? É justamente através desta ideia de acúmulo de metais preciosos que essas nações europeias vão investir nas expansões marítimas para que elas pudessem ter colônias, para dessas colônias extraírem metais preciosos. Então, a política econômica adotada por esses monarcas absolutistas é justamente o que nós chamamos de mercantilismo, certo? E é claro que ninguém permanece no poder sem uma base de apoio. Quando a gente pensa em governos, nós precisamos entender que os governos precisam de um plano de apoio. O plano de governo é igual ao plano matemático. Se você tira as bases de sustentação do plano matemático, o plano desaba, né? O plano não será mais plano. Então, as monarquias absolutistas, o rei, o monarca, ele também precisa de pontos de sustentação. E, basicamente, quem serão, né, os apoiadores, o plano de sustentação desses monarcas? Aqui, ó, o clero e a nobreza. São essas duas classes sociais que vão servir como ponto de apoio para esse monarca. Bom, mas aí, para que eu tenha o apoio deles, eu preciso garantir algo em troca, né? E o que eu vou garantir em troca? Isenção parcial ou total de impostos. Aí fica bacana, né? Se a gente pega a igreja nós vimos que ao longo da Alta Idade Média se tornou uma verdadeira senhora feudal. Foi recebendo doações e terras e tudo mais. Isentar a igreja, isentar o clero parcial ou totalmente do pagamento de impostos faz com que eles possam acumular ainda mais dinheiro. Pega os nobres. Isentá-los, quando eu falo de isentá-los, é não ter que pagar, tá? A isenção total ou parcial de impostos deles que são os donos das terras também permitirá que eles acumulem ainda mais riquezas. E aí, você usa essas duas classes, o clero e a nobreza, como ponto de apoio. Você traz para perto de si, né, para o grande apoio, essas duas classes sociais. E o resto da sociedade? O resto da sociedade, né, que seria o terceiro estado, então o primeiro e segundo, aqui terão isenção parcial ou total de impostos, certo? Terceiro estado, quem está no terceiro estado? Todo o restante da sociedade. Burguesia, né? Artesãos, camponeses. Sobre esse, sim, recairá a tributação, né? Esses, sim, deverão pagar impostos. Porque nós precisamos arrecadar tributos para conseguir garantir essa estrutura de Estado.
O Estado tem os seus próprios custos. O Estado precisa justamente desses tributos para que ele consiga funcionar. Mas o certo seria, obviamente, que todos pagassem, né? De acordo com a sua renda, de acordo com a sua base material. Mas não será assim justamente por conta da necessidade que esses reis terão de terem fortes pontos de apoio na sociedade para desempenharem a sua política absolutista. Então, basicamente, o Estado moderno que surge, o Estado moderno absolutista, ele é fruto desse esqueminha aqui que parece complicado, mas não é, certo? Presta atenção. Na Baixa Idade Média, com o renascimento comercial, a burguesia passou a ter uma necessidade, certo? Que necessidade era essa? A necessidade de viver em um território onde as coisas fossem padronizadas. Que coisas? Moedas, leis, pesos e medidas, né? A própria língua para você fazer um contrato. Quem poderia padronizar isso? Quem poderia validar uma moeda sólida, né? Uma moeda valorosa? Quem poderia determinar leis? Um rei, certo? Então, a burguesia necessita dessa centralização do poder nas mãos de um rei. É claro que esse rei será um nobre. E por que um nobre? Justamente porque são eles que detêm o conhecimento sobre a arte da guerra. Então, esse rei vai garantir para a burguesia a padronização necessária para a burguesia, e essa burguesia pagará impostos para o rei. Só a burguesia? Sabemos que não, camponeses também. Mas o grande projeto, a grande necessidade de centralização do poder era da burguesia. A burguesia pagando impostos para o rei pode contratar soldados, mercenários. O que são mercenários? Pessoas que lutam por dinheiro. Você contrata essas pessoas, formando um exército real. A partir do momento em que você tem soldados o suficiente para formar um exército real, este rei, ele voltou a ter o monopólio do uso da força, que antes estava pulverizado nas mãos de vários nobres. Só que agora esse rei, graças ao pagamento de impostos, ele tem condições de formar um exército real. Se o rei tem a exclusividade do uso da força, então aqui está o Estado moderno absolutista. O Estado, nós já sabemos que, conceitualmente, todo e qualquer Estado precisa ter a exclusividade do uso da força. E aí, este rei, né, vai adotar medidas mercantilistas. Para quê? Para dinamizar ainda mais o comércio desempenhado pela burguesia. Porque quanto mais o comércio se desenvolver, mais impostos a burguesia pagará. Quanto mais impostos a burguesia pagar, mais ele pode investir não só no exército, mas também na própria estrutura de Estado. Tá, Ciana, mas e o resto da sociedade?
Os camponeses também vão entrar aqui, no pagamento de impostos. No clero e nobreza serão utilizados por esse rei. Utilizados como? Ué, você já, para quem é católico, né? Vocês já prestaram atenção no peso que tem os recados finais que o padre dá na igreja? Vocês já prestaram atenção nisso? Se vocês vão à missa, né? Rolou toda a missa lá. Aí no final da missa, o padre fala lá: gente, é um absurdo as pessoas estarem colocando o fogo nas matas, né? As pessoas, ao saírem da igreja, vão estar discutindo o quê? O fogo da mata. Para aqueles que são fiéis de qualquer instituição, a autoridade que esses sacerdotes, né, que esses líderes religiosos têm, é muito importante. Para o rei ter o clero como base de apoio era crucial para fazer valer o seu poder. Utilizar a igreja, utilizar o clero como um elemento legitimador é muito importante. Imaginem vocês, se, por exemplo, eu sou rainha, né? E os sacerdotes do meu reino, né, do meu estado, são totalmente contrários a mim. Se todos eles, no final das missas, ou no contato com qualquer fiel, disser para a população: a rainha Ciana é uma desgraça, nós precisamos fazer alguma coisa. O que esse clero estará fazendo? Estará estimulando as pessoas a se revoltarem contra mim. Agora, será diferente se os sacerdotes estiverem dentro do Estado contribuindo para o fortalecimento, para a legitimação do meu poder, né? Se o clero dentro do Estado estiver dizendo: nossa, a rainha Ciana, ela merece estar no cargo que ela está. A rainha Ciana é competente. Olha, nós nunca tivemos uma rainha como essa. Por mais que eu não seja tudo isso, isso serve como uma legitimação muito grande. E é evidente também que esses sacerdotes, que esse clero, que essa instituição não faz isso de maneira gratuita, né? Faz isso justamente porque também está recebendo benefícios concedidos por mim, né? Que é justamente isenção ou total ou parcial dos bens da própria igreja. Então, sabe aquela, uma mão lava a outra? Uma mão lava a outra, e as duas lavam o rosto. Da mesma forma, os nobres. No Estado moderno absolutista, quanto mais próximo você fosse do rei, mais benefícios você teria. Quanto menos impostos você pagar, isso é o sinal justamente de que mais perto do rei você está. Os nobres são os proprietários de terras, certo?
basicamente, ainda nós temos uma sociedade bastante ruralizada, atividade comercial, uma atividade que vem ganhando força, mas nós temos uma sociedade bastante ruralizada, certo? Boa parte da população trabalha nas terras desses nobres. Então, ter o nobre também como apoiador do meu poder, do meu governo, é muito importante. É muito importante. Justamente porque, através do apoio que eu tenho do nobre, eu consigo ter o apoio dos camponeses, muitas vezes. Só que, para que eu tenha o apoio dos nobres, eu também preciso fazer algumas toma lá da cá, né? Não só a isenção de impostos, mas também trazer esses nobres para as estruturas do governo. Então, eu concedo ministérios. Quem é meu ministro? O nobre fulano de tal, né? Os nobres vão ocupar cargos administrativos. E com isso nós temos justamente essa configuração dessa estrutura de Estado. Isso aqui, ó, é basicamente o que nós teremos na Europa entre os séculos XV aos séculos XVIII. Essa estrutura começa a mudar. Deixa eu ver se tem pergunta aqui ou se vocês só estão colocando o nome. Não, só nome mesmo. Tava pitando o chat aqui, ó. Essa estrutura que só começa a mudar com as revoluções do século XVIII, tá? Mas até lá nós teremos justamente essa estrutura vigente. E por isso que eu comecei a aula da semana passada falando para vocês, né, que um monarca absolutista, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de uma base de legitimação, né, e ele precisa de um exército forte. Esse exército forte, inclusive, para controlar toda e qualquer ameaça que surja de outras nações, de outros que queiram disputar o poder com ele. Não dá para a gente pensar em uma estrutura de Estado sem o monopólio do uso da força. E, basicamente, esse exército real é formado justamente pelos impostos pagos, inicialmente pela burguesia, depois por camponeses, por artesãos. Então, essa é a estrutura do Estado moderno absolutista, tá? Tudo centralizado na figura do rei, que tem suas bases de apoio, tem as suas bases de financiamento e tem o controle aqui da força. Tá? Olhar para o Estado moderno é olhar exatamente para esse modelo. E esse rei tomando medidas mercantilistas para que a atividade capitalista comercial pudesse se desenvolver e muito. Porque quanto mais o capitalismo comercial se desenvolver, mais nós temos aqui, ó, impostos. Ciana, então significa dizer que essa sociedade do período moderno é basicamente a sociedade feudal. Exatamente. Só que lá na Idade Média a gente chamava de ordens, né? Aqui nós vamos chamar de Estado. Mas percebam vocês que é basicamente a mesma sociedade. Ó, primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. O terceiro estado, que agora tem novidade. Nós não estamos mais falando só dos camponeses. Nós estamos falando da burguesia, nós estamos falando dos artesãos e nós estamos falando dos camponeses.
é o terceiro estado quem sustentará essa estrutura de Estado. Quem paga impostos, terceiro estado. Por quê? Porque primeiro e segundo são aí utilizados como elemento de legitimidade para o próprio monarca. Então, por isso que eu comecei a aula de vocês semana passada dizendo que a Idade Moderna ela traz algumas novidades, mas ela é em muitos aspectos a continuidade da Idade Média. Nós temos uma nova classe social, nós temos um novo modo de produção, mas nós temos muitos elementos ainda que são elementos do próprio feudalismo. Essa estrutura social aqui, ó, que é basicamente uma sociedade dividida em ordens, né? Uma sociedade com baixíssima mobilidade social e com uma falta de participação política, isso é herança da Idade Média. Ciana, mas a mobilidade social a partir da Idade Moderna, quem são os burgueses? Os burgueses são os camponeses, certo? Ex-camponeses que começaram a fazer comércio. Você tem burgueses comerciantes que eles começam a se tornar mais ricos do que nobres. Mas percebam vocês que não haverá ascensão aqui. Você não consegue mudar de estado. Você continua pertencendo ao terceiro estado. Você continua tendo que pagar impostos. Você continua tendo, né? Então, não há uma mobilidade aqui. Você pode ganhar dinheiro, você pode pagar cada vez mais impostos, mas você não vai ascender socialmente, certo? Então, é praticamente uma mobilidade social muito restrita. Isso também é característica da Idade Média, certo? Galera, disso daqui tudo, alguma dúvida, alguma questão? Acho que não, prof. Não, Isa? Ô, meu povo, Não. ó, nós temos mais uma aula hoje, certo? Só que como nós finalizamos esse conteúdo aí de Estado, de absolutismo, eu vou passar para vocês os exercícios sobre isso, que vocês deverão... Vou deixar aí uma semana de lambuja, né? Que vocês vão fazer no horário da aula, e à tarde tem prova, né? Tem prova de História e Filosofia, para a gente já não emendar um outro conteúdo sem ter feito nenhum exercício a respeito desse, tá? Beleza? Então, eu vou alterar lá na planilha para vocês, vou passar essa atividade, esses exercícios, vou subir no positivo on, e aí nós agora só vamos nos ver na próxima sexta-feira, que essa semana vocês vão ter um alíviozinho, um refresco, certo? Tranquilo, galera? Ó, então, fiquem em paz, se cuidem, descansem, não esqueçam da prova, façam a prova, não deixem para a última hora, porque pode rolar problema com positivo on, pode rolar problema com internet, então façam isso, beleza? Aquele abraço, bom descanso para vocês, é merecido esse descanso, tá certo? Falou, galera, beijo, fui, tchau!